Desde que a pandemia se instaurou e o pessoal foi obrigado a ficar em suas casas, todas as atividades que envolviam a internet foram intensificadas e até mesmo as que não envolviam acharam um jeitinho de surfar na mesma onda. E eu não vou nem entrar muito nesse mérito por aqui, mas é só você ver os números de acesso dos servidores de diversos serviços e sites em 2019 e depois ver os mesmos números em 2020 e você vai entender do que eu tô falando. Netflix, Twitter, Instagram... Você sabe. O lance é que esse tédio coletivo durante os últimos 2 anos fez o pessoal se interessar por algumas coisas que normalmente não fariam tanto sucesso. Esse é o caso do NFT e toda a sua onda de popularidade. Eu não pretendo focar muito no NFT em si, mas como sempre que eu vejo uma discussão sobre o caso, eu reparo na quantidade de pessoas que sequer sabem sobre o que se trata, eu vou tentar ser bem direto. NFT, ou token não fungível, foi a forma que as pessoas encontraram de transformar qualquer coisa da internet em um artigo de colecionador. Antigamente, se você fazia um desenho digital, e eu copiava e colava nas minhas redes sociais, não havia uma fiscalização que dizia, olha, isso aí que você tem é falso, e a verdadeira pertence a esse usuário aqui. Porém, hoje em dia, você compra uma sequência de códigos numéricos que garantem a autenticidade daquele desenho. Essa sequência de códigos é um NFT. Algo levemente parecido você provavelmente já viu em alguns jogos, como o mercado de armas do CS. Só que em vez de ser restrito a uma plataforma e a um jogo só, o NFT é simplesmente feito para autenticar qualquer coisa. Desde um desenho, como eu disse, até mesmo um GIF, um meme, uma foto, uma página... se as pessoas atribuírem valor àquilo, então pronto, automaticamente ela se torna um artigo de colecionador. Eu também não pretendo me aprofundar muito nas consequências ambientais que essa prática do NFT causa e todos os seus problemas, mas se você tiver alguma vontade de se inteirar melhor nesse assunto, eu vou estar deixando aqui um ótimo vídeo feito por uma amiga minha que provavelmente vai sanar o resto das suas dúvidas sobre essa questão toda. Então vai ficar aí na descrição e... bom vídeo se você quiser ver. O que importa aqui é que a galera não se sentiu satisfeita em apenas tratar o NFT como objeto de colecionador. Então alguém chegou e pensou, e se eu além de vender NFTs para as pessoas, eu utilizar esse mesmo NFT para gerar criptomoedas específicas dentro de um sistema próprio? E voilá! Assim nasceu o que as pessoas chamam de criptogames, jogos NFT ou simplesmente jogos play to earn, que na tradução livre seria algo como jogos que você joga para ganhar. Nesse caso, ganhar dinheiro. Nesse vídeo eu pretendo misturar tanto pesquisas que eu fiz, quanto uma experiência de 3 meses inteiros dentro de grupos, jogos e canais apenas sobre esse assunto. Então se por algum momento vocês tiverem alguma dúvida se eu realmente faço alguma ideia do que eu tô falando, sim, sim, eu garanto que eu sei de alguma coisa. Mas bem, o meu nome é Tropia e eu já gostaria de convidar cada um de vocês a conhecer o submundo chamado Jogos NFT. Comprar um NFT não é algo muito fácil e acessível para todo mundo. Primeiro que as artes que você vê por aí, que custam milhões de dólares, são muito raras. Sabe, para um NFT que vale, sei lá, 40 mil reais, existem outros 300 mil que não valem nada. Esse mundo é totalmente especulativo. As pessoas criam valores, esses valores criam uma raridade, essa raridade triplica o valor anterior e vai seguindo nessa bola de neve esquisita, até que você olhe para um NFT de um macaco e não entenda muito bem por que raios ele custa 461 mil dólares. Aliás, esse aí que vocês estão vendo agora foi um NFT comprado pelo próprio Eminem. Então, além dele já ter um valor considerável agregado antes do Eminem comprar, imagina quando ele vender. Mas ficar tentando se dar bem em leilões não é muito prático, e é por isso que o pessoal decidiu entrar de cabeça nos jogos NFT. Eu vou pegar um exemplo de um jogo específico para tentar explicar e depois eu expando a ideia no geral. Esse aqui é o Crypto Cars. Nele você compra carrinhos, como esses dois aqui, por uma taxa fixa, e por dia ele vai gerando uma quantidade de moeda do jogo. Essa moeda do jogo pode ser convertida para o real, e assim você pode sacar o dinheiro que esses carrinhos te deram. Nesse caso aqui, o NFT são os carros, já que, como você pode ter notado, embaixo de cada um deles tem uma placa com um código. Esse código é o que faz com que esse carro seja única e exclusivamente seu. Ninguém mais no mundo tem o mesmo carro com o mesmo código. Esse NFT, que você pagou 600 moedinhas do jogo, te dá em média 20 moedas por dia. Fazendo um cálculo básico, em um mês, você consegue recuperar 600 moedas que você investiu, e depois disso você tem um NFT te gerando moedas para sempre. Ou até o jogo morrer. Claro que ainda tem algumas taxas, como a gasolina que você precisa colocar todos os dias para o seu carro rodar, e também, se você preferir, você pode pagar mais uma moeda para fazer corridas mais rápidas. Então, sei lá, supondo que você perca algumas moedas durante o caminho, pagando essas taxas obrigatórias, em teoria você ainda conseguiria recuperar o seu investimento em um pouco mais de um mês. E depois disso, só felicidade. A maioria dos jogos NFT seguem essa mesma premissa. Você investe um valor inicial X, recebe um NFT, joga um jogo com esse NFT, e dentro de alguns dias você recupera o seu investimento inicial e ainda permanece com esse token por quanto tempo você quiser. É assim com esse Crypto Cars, com o Bomb Crypto, Crypto Planes, Crypto Chips, Space Crypto e qualquer outra coisa que tenha cripto no nome.
Criatividade não é o forte dessa galera. E é dessa forma que algumas pessoas estão simplesmente ficando milionárias. Porque, querendo ou não, um jogo NFT não é só um jogo, ele tá mais para um investimento. Lembra que eu falei que o retorno do CryptoCars é em um mês? Então, é aí que tá o lance da popularidade desse negócio. Se você manja um pouco de investimento, você provavelmente deve ter visto algo como Tesouro Direto, taxa Selic, fundos imobiliários e até mesmo investimentos de maior risco como na própria bolsa de valores. Todos esses investimentos são, querendo ou não, investimentos a longo prazo. Você coloca uma quantidade e depois de alguns anos você tira e consegue um lucro de 50%, 100%, 150%, depende de você. Isso quando você não perde, né? Agora, nenhum desses investimentos traz 100% de retorno em apenas um mês. Sabe, essas coisas duram anos, e o NFT junto das criptomoedas prometem algo muito mais rápido. E, sei lá, seja sincero comigo, quem é que não quer ganhar dinheiro rápido? É uma conta óbvia, ainda mais na realidade de merda que a gente tá vivendo aqui no Brasil. Mas se tu parar pra pensar, essa conta não bate. Pessoas entram, investem, saem com mais dinheiro e não dá pra em um mês todo mundo sair ganhando pra caramba. E é aí que a gente conhece talvez o lado não tão bacana desses jogos. É aí que eu paro de só falar bem das coisas e começo a ser um pouquinho mais realista. O problema dos jogos NFT é simples. Eles, querendo ou não, são um esquema de pirâmide. Agora, pra você que não faz ideia do que é um esquema de pirâmide, deixa o tio Tropito explicar. Uma pessoa conhece uma revendedora de produtos de beleza. Ela compra alguns produtos, chega pra um amigo e diz: então, se você me pagar R$1.000, eu te dou a permissão de vender os meus produtos e de indicar novos vendedores pra mim. Aí esse amigo chega pra outras 3 pessoas e diz a mesma coisa. Paguem R$1.000 pra mim e eu te dou o direito de vender os meus produtos. E de pouco em pouco, as pessoas vão indicando outras pessoas, que vão indicando outras pessoas, para que também paguem os mesmos R$1.000 e deem uma comissão para o anterior. No final, vai chegar no ponto que não tem mais produto nenhum, ninguém mais vai querer entrar e tudo que você vendia era extremamente reduzido por taxas de comissões infinitas que você dava para cada pessoa que indicou antes de você. E é aí que você percebe que você foi feito de otário. E que as únicas pessoas que ganharam alguma coisa com isso foi, primeiro, o cara que comprou os produtos e, sei lá, as primeiras pessoas que entraram no esquema. É por isso que é chamado de esquema de pirâmide. Uma base inteira se ferra para que um topo bem reduzido de pessoas se beneficiem. E, querendo ou não, é exatamente isso que acontece nesses jogos NFT. E no fundo, na verdade, é exatamente isso que acontece com praticamente toda a criptomoeda que existe. Mas é um assunto que eu quero deixar para outro momento. As criptomoedas são moedas descentralizadas, ou seja, não existe um órgão superior monitorando elas, como no caso o governo ou um banco. Nesse caso, essas moedas virtuais vivem única e exclusivamente da especulação das pessoas. Por exemplo, os jogos NFT precisam de uma moeda para o jogo funcionar. Vamos supor que existam 10.000 moedas no mercado, já que toda cripto tem um número finito de moedas. Inicialmente, essas 10.000 moedas custam R$1 cada. Ao passo de que elas são compradas, elas vão ficando mais raras. Afinal, aos poucos vão restando menos e menos moedas no mercado. Depois de um tempo, sobraram apenas 1.000 das 10.000 moedas e agora elas valem R$10 cada. Até esse momento chegar, o primeiro cara que investiu lá atrás, ele já conseguiu uma quantidade muito boa de moedas e decide converter tudo. Mas ao invés de ganhar R$1 por cada moeda que ele tem, agora ele ganha 10. Então se ele investiu R$3.000 no início, agora ele ganha R$30.000. E esses R$27.000 de lucro que ele tem vieram de algumas pessoas que acabaram chegando tarde demais nessa brincadeira. Mas beleza, agora que ele vendeu essas 3.000, essas moedas voltam pro mercado e deixa de ser tão raro. Ela não vale mais R$10, agora ela vale R$6. O cara que entrou um pouco depois vê essa queda repentina e fica com medo, tipo, ele não quer perder lucro. Então ele decide que vai vender as 2.000 moedas que ele comprou. Claro que ele acabou ganhando bem menos que o outro cara, mas ele ainda assim lucrou alguma coisa. Então, tá tudo bem. Porém, agora a moeda que valia R$6 passou a valer apenas R$4. E isso foi assustando outros investidores, que também foram vendendo, que assustaram outros investidores, que também foram vendendo, até que agora, a moeda que começou a R$1 custa apenas R$1,50. Aí tu pode estar pensando, ok, Tropia, ela ainda vale algo, e ela ainda vale bem mais do que quando ela lançou. E sim, pra quem entrou no início, ainda é muito lucro, né? 50% de lucro. Mas imagina a vida do Pedro, que recebeu a indicação de um amigo quando a moeda valia R$6 de que ela ia aumentar. Pedro entrou no jogo e viu que aumentou pra R$10. E ele pensou, pô, eu vou esperar mais porque ela vai aumentar mais ainda. E agora ela vale quase 90% a menos. E o Pedrinho, né, perdeu todo o seu investimento porque as pessoas que entraram antes já liquidaram todo o dinheiro que tinha ali. E por mais incrível que pareça, isso não é uma situação que eu criei não. No final do ano passado, um jogo tinha ficado muito popular nesse meio dos NFTs, o CryptoMines. Sabe, ele tinha ficado tão popular, mas tão popular que uma única moeda dele custava mais de R$4.000. Então assim, só pra vocês terem uma ideia, ela valia inicialmente R$2,88. Então assim, quem chegou primeiro se deu muito bem. Mas como você pode ver nesse gráfico, o jogo dentro de uma semana
morreu. Ele simplesmente saiu de 4 mil reais para 14 reais. E você deve imaginar o tanto de gente que perdeu dinheiro com isso. As pessoas que entram cedo e entram com muito dinheiro em um projeto são chamadas de baleias. Eu não sei porque elas são chamadas assim, mas deve ser porque uma baleia é gigante e o tamanho dela se assemelha ao tanto investido por uma única pessoa. Sei lá, grandes investidores, grandes mamíferos, enfim. Quando uma baleia sai do projeto e a moeda despenca, as pessoas têm duas opções. Ou elas seguram, o que chamam de hold, ou elas vendem tudo com medo que desça mais, o que chamam de FUD, ou food. O problema é que como tudo isso se baseia em quantas pessoas estão envolvidas, quanto mais pessoas saem, mais a moeda piora, e quanto mais piora, mais pessoas saem, criando uma bola de neve na qual em pouco tempo qualquer projeto consegue ser arruinado. Seja ele um projeto muito ruim, ou seja ele um projeto bom, sabe? Qualquer projeto. Então, sim, até mesmo os mais confiáveis, até mesmo os melhores projetos morrem. E é por isso que é tão difícil investir nesse mundo, porque é tudo muito instável por aqui. E assim, o pessoal dos jogos até tentam consertar de alguma forma, seja limitando os dias de resgate de moedas, colocando taxas a mais, dando gratuitamente algumas milhares de moedas, mas não funciona. Recentemente aconteceu um negócio que também rola raramente, que são quando os próprios desenvolvedores aplicam um golpe nas pessoas. Por exemplo, aqui a gente tem os 3 jogos de uma empresa, né? O CryptoCars, que eu citei anteriormente, o CryptoPlanes e o CryptoGuards. Em questão de poucos dias, os 3 jogos foram de um ponto ruim, né? Que já estavam, para simplesmente a morte súbita. As pessoas estavam se perguntando o que tinha acontecido e suspeitando dos desenvolvedores, quando finalmente teve um anunciamento no Discord mostrando que o pessoal que controla o jogo simplesmente sumiu. O que acabou confirmando que eles tinham feito o Rug Pull, que é um golpe que os devs fazem quando o jogo deles está quase morrendo e para evitar perder mais dinheiro, eles só pegam tudo que sobrou e somem completamente. Assim, eles abandonam o projeto e fogem com todos os fundos dos investidores. Então assim, até mesmo os desenvolvedores respeitados de jogos super respeitados podem te fuder nesse mundo. Nada e ninguém tá seguro aqui. Se até desenvolvedores conseguem aplicar golpes no final, nada e ninguém tão seguros nesse mundo. E, pra piorar o que já tá ruim, né? O topo da pirâmide também não é muito justo. Não é só você chegar no início e garantir o seu lugarzinho. Afinal, querendo ou não, algumas pessoas são um pouco mais beneficiadas. Antes de cada projeto de jogo ser lançado, ele é anunciado com meses de antecedência nas redes sociais com um roadmap. Um roadmap é isso aí que vocês estão vendo. É um mapa que mostra todo o progresso que um jogo terá, dividido pelos meses e semestres do ano. Em dado momento, um pouco antes do seu lançamento ao público, os devs decidem abrir uma whitelist. Um número limitado de pessoas poderão comprar antecipadamente a moeda antes de todo mundo. Ou seja, o topo do topo da pirâmide. Só que além de terem pessoas que deram sorte de estar lá, uma boa quantidade não faz como todo mundo. Primeiro, existem pessoas que programam bots para poder participar de votações de whitelist sem parar, e assim conseguirem muito mais votos do que o normal, o que por si só já é ruim, mas fica ainda pior quando elas também programam esses mesmos bots para também comprar milhares de moedas no momento em que ela sai pro público. É foda, porque além de atrapalhar quem quis entrar nessa privada antes, eles também atrapalham quem esperou para começar no dia que lançou, fazendo a moeda disparar de preço em pouquíssimos minutos. Então assim, se tem algo que um bom e velho jogador honesto de jogos NFT sempre vai reclamar, são os malditos dos bots que estragam qualquer lançamento de jogo. É sério, eu mesmo já perdi o lançamento de um jogo mega hypado simplesmente porque o preço subiu em mais de 500% em, sei lá, 3 minutos, sabe? Algo que seria impossível de um ser humano fazer. Foda. Todo influencer minimamente grande de NFT, seja brasileiro ou seja gringo, também ganha uma vaga nessas whitelists para poder falar e divulgar o jogo no canal deles. O que faz com que esses influenciadores sejam muito beneficiados, e como esse pessoal normalmente fala pro seu público o que ele tá vivendo no jogo, e como ele sempre será o topo da pirâmide, ele quase sempre vai falar bem. E mesmo que estiver falando mal de alguma forma, a intenção dele nunca vai ser assustar as pessoas. Afinal, para que ele lucre, né, para que o jogo funcione, ele vai querer que mais pessoas continuem no jogo. Então, querendo ou não, ele vai continuar pedindo pro pessoal se segurar, enquanto ele garante que vai ter o seu lucro o mais rápido possível. E assim, eu não digo que todo influenciador de NFT seja assim, antes que as pessoas comecem a jogar pedras em mim e eu acabe atingindo alguma onda de fãs que vão querer me destruir. Eu digo isso por pessoas que eu vi na pele divulgarem jogos ruins de propósito, apenas por benefício próprio. E falando em jogos ruins, se tem uma coisa que existe nesse mundo NFT são os scams, ou como a gente chama, golpes, né? E é sério, como esse mundo tá cheio de golpe. Se tem uma coisa que eu aprendi nesse mundo dos NFTs é: nunca confie em ninguém. É sério, eu acho que eu me tornei 100% mais paranoico nesses últimos 2 meses. Esses dias um amigo meu me ofereceu pra poder me ajudar a consertar uma peça de um computador meu que tinha quebrado, e eu instantaneamente bloqueei ele e limpei o cachê de tudo no meu computador o mais rápido possível. E depois eu percebi que eu tava maluco e liguei pra minha psicóloga. Além dos jogos serem extremamente arriscados pelo fato da moeda ser especulativa e tudo se basear no número de pessoas que jogam ele, ainda tem que ter muito cuidado com a quantidade absurda de jogos que são criados apenas pra roubar todo o seu dinheiro e pessoas que fingem ser outras pessoas
pra te ajudar. Eu vou tentar explicar melhor. Para você entrar nesse mundo cripto, tu precisa de uma carteira virtual. A carteira mais popular que existe é a MetaMask, que é essa com essa carinha de uma raposa. Todo jogo que você for entrar, você precisa dar permissão da sua MetaMask para ele. Se o jogo for um jogo normal, isso apenas servirá como uma forma de login, sabe? Para facilitar os saques e depósitos que tu for fazer. Mas se por algum acaso o jogo for um scam, essa permissão dará a ele todo o poder de pegar todas as moedas que você tem guardado na sua carteira e transferir para outras carteiras completamente rastreáveis. Sabe, tem que ter muito cuidado aonde você clica na internet. E é por isso que a gente é levado à nossa segunda lição do dia. Nunca clique em qualquer link solto. Normalmente todo jogo terá os seus links oficiais deles anexados em seus perfis do Twitter, Telegram e Discord. Qualquer outro lugar, qualquer outra pessoa que te mandar o link que seja, nunca confie. Sei lá, nem que seja o seu melhor amigo. Até mesmo as pessoas que você confia podem errar e podem levar você junto no erro dele. Como uma pessoa que sofreu na pele algumas coisas que eu acabei de falar pra vocês, é sério, se você for entrar nesse mundo, toma cuidado. Toma cuidado, que essa galera é muito mal intencionada e a maioria quer muito te ferrar. É sério. Eu não quero nem lembrar. Eu não quero... não quero nem lembrar. Pra quê? Ah, eu sei. Depois de ficar minutos inteiros falando das coisas ruins de algo, eu acho que eu acabei fazendo esses jogos parecerem muito piores do que eles realmente são. Mas assim, se tem uma diferença entre jogos NFTs para os esquemas de pirâmides normais, é que pelo menos nos jogos você sabe que são pirâmides. Ou seja, já tendo a mentalidade e estudando bastante com qualquer outra coisa na sua vida, realmente dá pra lucrar, sabe? Não é fácil como fazem parecer e muito menos é garantido, mas dá. Pior que dá. E assim, os jogos NFTs, eles vão continuar crescendo cada vez mais, e por mais que as pessoas não gostem e não apoiem toda essa forma do NFT, infelizmente ele parece que só vai ganhar força com o futuro. E o futuro, eu digo, a chegada do famigerado metaverso. E tudo isso, na minha opinião, se torna um problema quando as pessoas criarem um vício em jogos play to earn. Ao ponto de que se um jogo não te dá um retorno financeiro que for, não te proporciona NFTs ou criptomoedas, ele não vai ser um jogo que vale a pena ser jogado. E isso não é algo que eu tô supondo, não. Eu realmente já vejo muita gente dizendo isso. Muita gente dizendo que no futuro só vai jogar jogos que tiverem algum sistema de ganho. Porque pra eles, jogar algo e perder dinheiro não vale a pena. Assim, comprar um jogo, ainda mais um jogo bom, não é perder dinheiro, é um investimento. Não um investimento financeiro, claro, mas um investimento para você como pessoa. Aproveitar uma boa exploração, aproveitar uma boa luta difícil, ou só construir alguma coisa que você vai se orgulhar depois. Sabe, isso é importante também, talvez até mais do que dinheiro. E eu já vi vários game devs grandes dizendo que nunca irão colocar NFTs em seus jogos. E eu realmente espero que essa distinção continue existindo daqui pra frente. A ideia de existir NFTs não é um problema pra mim, contanto que ela não cria uma dependência monetária em tudo que a pessoa for fazer na vida dela. A arte não precisa ser só por dinheiro. Jogar não precisa ser só por dinheiro. Assistir algo muito menos. Mas bem, pelo menos é o que eu acho, né? Quem sou eu pra ditar como o futuro deve ou não deve ser? No mais, eu espero que eu tenha ajudado alguém que estava confuso sobre todo esse assunto, e para você que não fazia bulhufas do que se tratava, espero que agora você saiba um pouquinho mais. Se você curtiu, faz como a gente sempre pede. Deixa um like, um comentário, indica para alguém, que isso ajuda demais. Principalmente a parte do compartilhar para alguma pessoa, ainda mais porque eu tô, sei lá, 2 meses sem fazer vídeo, o seu compartilhamento e comentário ajudou muito. É isso, a gente se vê por aí, e um abraço. Tchau, tchau.